Qual foi o lugar que você visitou por projeção astral que você falou assim, não, isso é a coisa mais impressionante que eu já vi na minha existência, assim, você falou, nunca vi um negócio desse, mais maluco. A Colônia Aurora, que é a Nova Aurora, que é a dos nossos mentores. É muito lindo lá, é muito organizado lá. Eu amei, né? E a gente foi também numa cidade subterrânea, Erques, lá em Capilla del Monte, na Argentina, que a gente teve a oportunidade de ver. A Margaret Atwood foi mais além, ela conseguiu entrar, eu não consegui entrar, mas a Margaret Atwood entrou, ficou com queimadura de radiação, o rosto dela ficou deformado, queimadura de radiação mesmo. O colega dermato falou para mim, você tem certeza que a sua amiga não fez laser? Eu falei, tenho certeza absoluta. Não fez, queimadura de radiação. Constatada cientificamente. E a alegria dela em ver aquilo nem ligou. Então, não, porque inclusive o projeto dela, ela é uma cantora fantástica, ela foi aplaudida em pé pelo Milton Nascimento, para você imaginar. Quer dizer, não é qualquer um, né, que aplaude. E ela é psicanalista, ela é neurocientista, ela trabalha muito nessa área de psicanálise, tem 4 meses de espera para passar com ela, porque ela também não cobra caro, porque o negócio dela é outro, né, e ela é muito, muito boa, e mudou o trabalho musical dela. Ela passou a virar a música dela, buscar um trabalho de ondas binaurais para ajudar. Tanto é que se você entrar no Spotify, você vai encontrar 432 Hz, 432 Hz, que é a frequência mais pura, né? E você escuta o trabalho daquelas músicas e fala, nossa, eu estou no paraíso. Realmente você se projeta totalmente. Então, isso foi por causa de Erques. Entendi. Então, a Aurora e o outro? Nova Aurora. Erques, que é uma cidade intraterrena que fica em Capilla del Monte, na região de Córdoba, da Argentina. Ah, entendi. E ruim? O que você foi? Você falou, nossa, foi Umbral Grosso, viu, cara? Foi uma cidadela do Umbral Grosso, cara com droga, laboratório de drogas, pessoas zumbis. Esse foi o pior. O que é? Umbral Grosso? Sim, é isso? O plano espiritual é dividido em dimensões. Sim. Nós estamos na terceira, é o mundo físico, né? Quando você vai para a 4ª dimensão, chama-se umbral, é um plano umbralino. Então você tem 3 divisões. Você tem o umbral grosso, que é onde estão os magos negros, os Illuminati, os draconianos, que é o pessoal pior, né? O umbral médio, que é onde estão os espíritos com muita culpa, muito materializados, muito presos das próprias ideações. E você tem o 3º umbral, que é o plano das colônias. Mas tudo isso é 4ª dimensão. São 3 divisões da mesma dimensão, tá? Então, quando a gente vai para o umbral grosso, lá realmente é muito feio, é muito, muito feio. E você visitou lá? Eu vou trabalhar. Eu faço parte de um grupo de samaritanos e a gente vai lá, às vezes, para resgatar pessoas, para tentar cortar algum projeto. Como é que vocês vão lá? Como é que vocês acessam? Desdobrado. A gente vai, quando o corpo dorme, a gente se desdobra. Sim. E a gente vai para o trabalho que tem que fazer. Mas aí, por exemplo, vocês dormem juntos? Não, isso a gente é reunido. Tem pessoas de vários países. E nós somos comandados por espíritos muito melhores do que nós, espíritos bem evoluídos, que levam a gente. Aqui a gente tem energia anímica, né? Porque a gente está encarnado ainda. Então, nossa quantidade de energia anímica é grande. Nesses trabalhos, a nossa energia é importante. Mas eles mandam bem específico, assim, ó, o Chiquinho do Umbral Grosso vai buscar vamos resgatar fulano de tal que está em tal lugar, nas Furnas, por exemplo. Que é uma região muito pesada de cavernas. Tem muita gente que lá está escondida e tal. Chegou a hora do resgate de fulano. Então, a gente vai em grupo, liderados por esses espíritos, e a gente vai pegar o Chiquinho. Caramba, interessante, hein? E aí rola um resgate do corpo espiritual dele. E leva ele para outra dimensão. Ele é levado para o umbral médio, para um posto de socorro, para uma casa transitória, onde ele vai ser tratado. Aí, dali para frente, é com eles. Mas se tem gente que não quer, você fala, Chiquinho, sai daí. O cara, não, tá bom, tem livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio. Tem gente que não quer, a gente tem que respeitar. Esse resgate é feito através de uma conversa. Conversa, doutrinação. Como a gente é encarnado e tem uma linguagem coloquial, vamos dizer assim, porque a gente está muito próximo vibracionalmente, é mais fácil para a gente ter acesso a esses espíritos. Entendi. E eu queria entender agora o seguinte, a gente está tendo acho que um recorde aqui, fora da escala do nosso canal. Exatamente. Eu queria entender por que o despertar ele é tão difícil, por que ele é tão... É tão difícil as pessoas compreenderem a importância ou como ele é feito, como ele é acessado. Que eu estou vendo pelo chat, a gente está com 2.500 pessoas assistindo aqui e está tendo um pouco de tudo. Tem gente que está
dizendo que busca o despertar, tem gente que tá falando que é loucura, tem gente que diz que não existe, tem gente que está criticando os outros, assim, o chat está meio aguerrido aqui. Que pena. Como que é? Como que funciona isso? Por que o despertar ele é tão difícil de ser compreendido? Pega uma escala, uma régua de 100 centímetros, tá? Você tem, no 0, você tem instinto puro. No 100, você tem intuição pura. No 50, razão. Nós todos somos criados como uma massinha de energia, uma centelha divina, né? Que tem o instinto puro. A gente vai por aprendizado. Então, no instinto, você quer sobreviver. A única coisa que você tem é sobreviver. Para sobreviver, você tem que dominar o meio. Então, você trabalha todas as facetas do egoísmo. Não importa o que você tenha que fazer, você tem que sobreviver. E para isso, você precisa dominar o meio. À medida em que você se desloca na direção dos 50, vai ficando cada vez menos importante você só sobreviver. Quando você chega nos 50, você fala, puxa, eu queria viver, quero experimentar um pouco mais. A razão passa a ser maior do que o instinto. É quando você começa definitivamente a caminhar, é quando você desperta. A humanidade da Terra hoje está entre 25 e 30. Então nós temos uma predominância de instinto, porque a maioria sobrevive, a minoria vive. Mas a maioria de nós apenas sobrevive. É os 58%. Tá? Mas nós estamos caminhando em direção dos 50%. Quando a gente atinge 50, a Terra é um planeta de regeneração pleno. Até lá ainda tem muita água para rolar. Mas isso se dá pela própria condição da evolução da sociedade, né? Sim, porque exato. Quanto mais a gente vai voltando para o passado, ano de 1500, ano, sei lá, século IX, X, as pessoas sobreviviam muito mais do que viviam, né? A grande massa da população. Mas olha, pensa bem, o pessoal que está hoje morando, o número de pessoas morando na rua de São Paulo disparou na pandemia. Sim, né? sim. A população foi de 15 mil para 28 mil, em 2 meses praticamente. Então, cresceu demais. Mas vamos pensar no pessoal que vive nesses guetos, embaixo de ponte, em comunidades mais primitivas, né, onde o crime organizado é que manda. Pessoal que está em regiões mais inacessíveis. Cada 40 segundos existe uma tentativa de suicídio, existe um suicídio na Terra. A cada 40 segundos. Isso é a estatística da Organização Mundial da Saúde. A cada 40 segundos alguém diz que morre. Fora os que tentam e não conseguem. É terrível isso. Você concorda? Quantas pessoas morrem por dia por ação contra si próprias, né? Você tem crianças que morrem de fome todos os dias. Então, isso é muito primitivo. Essas pessoas estão muito primitivas ainda. Estão lutando para sobreviver. Essa faceta que segura o planeta. Por que essas pessoas têm esse karma e outras estão aí vivendo muito bem, obrigada? Porque elas plantaram e estão colhendo. Não existe injustiça. A lei é plena, é correta, é justa. Porque ela se baseia no amor incondicional. Então, ninguém colhe o que não plantou. O Chico Xavier tem frases luminares. Essa é uma das que eu mais amo nele. Você só recebe o que é seu. Do jeito certo, do modo certo e na hora certa. O que é seu fica com você. Então, esses irmãos que estão passando por essas agruras muito graves, que a gente precisa se movimentar para ajudar mesmo, são pessoas que estão colhendo o que plantaram em encarnações anteriores. Isso não quer dizer que a gente fala assim, dane-se você, seu problema, está recebendo seu karma. Não, pelo contrário. É aí que a gente tem que exercer a fraternidade. Porque fora da fraternidade não há salvação. A única coisa que vai salvar a humanidade terrícola é a fraternidade. E a gente vai conviver, a gente vai ser convidado a viver momentos em que a gente vai testar isso. Se você não for fraterno, você não existe. Você vai morrer mesmo. Fraternidade é que vai salvar a humanidade terrícola. Mas aí você colocou alguns exemplos, né? Assim, as pessoas morarem na rua, morarem em regiões afastadas, regiões pobres e tal, áreas dominadas pelo crime. Você está colocando de uma certa forma, então, que talvez a própria condição de riqueza física mesmo, financeira da sociedade, faz com que as pessoas precisem viver num modo de sobrevivência. Então, sim, não tenha dúvida. E veja, pessoas que nascem com muita riqueza, que conseguem ficar muito ricas, tem que ter muito mais cuidado. Porque se elas não exercerem o desapego da matéria e não ajudarem tanto quanto puderem ajudar,
na próxima encarnação, elas são as que vão passar fome. São elas que vão viver nos guetos. Porque é tudo consequência. É aprendizado, é tentativa e erro, tentativa e erro. Você planta o que você bem entende, mas você vai ser obrigado a colher tudo que você plantou. Então, nós temos que ser sábios e nos dirigir. Nossas ações têm que ser baseadas na lei da fraternidade. Eu tenho que fazer para o outro o que eu quero que o outro faça para mim. Senão, não rola, você não evolui, você continua que nem caranguejo, sabe, andando de lado. E já chegou a hora de parar. A Terra não vai suportar mais os caranguejos, né? Quem insistir em marcar passo vai para outra escola, de outro planeta, onde vai, da mesma forma, retomar a sua jornada. Agora, a nossa humanidade evoluiu em leis. Moralmente, ela pode não ter evoluído, mas leis evoluíram. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, os Estatutos de Proteção à Natureza, de proteção aos animais, nós crescemos muito, não só em tecnologia, não foi só a ciência que evoluiu. Filosoficamente, muito foi feito. Só precisa os 58% acordar. Se esses caras acordarem, acabou o jogo.